Pessoal, sou o professor Luiz Antônio e este momento é para a gente relembrar como é que nós utilizamos a interface gráfica em Java sem utilizar uma IDE. Essas são as classes que nós vamos utilizar para esse exercício, existem muito mais, e essas linhas, quadros coloridos, são os pacotes onde eles estão. Para a gente relembrar, pacotes são pastas, são diretórios que contêm um conjunto de classes, eles são organizados de acordo com a funcionalidade. E esses pacotes que eu vou utilizar são os pacotes nativos da tecnologia Java. Para isso, para relembrar, eu vou abrir aqui o nosso browser, vou pegar aqui dentro de arquivos de programa, nós temos a pastinha Java. Se você não alterar a instalação do Java, esse vai ser o path, esse vai ser o caminho que ele se encontra. Eu vou abrir o JRE. Dentro do JRE eu tenho a pastinha lib, de library, biblioteca, e aqui eu tenho rt.jar. .jar é uma compactação, são arquivos compactados de Java. E eu vou abrir nesse momento com um compactador de arquivos, um WinRAR. Então, dentro do pacote Java, eu tenho aqui AWT, que eu estou utilizando. Dentro de AWT, eu tenho Event, que também estou utilizando. E o conjunto de classes que eu vou precisar. Dentre elas, uma classe chamada ActionEvent e ActionListener. E dentro de AWT, eu subi um pouco mais aqui. Dentro de AWT, eu tenho também aqui uma classe chamada FlowLayout. Passou, né? Aqui, FlowLayout. Eu vou precisar dessas classes que estão dentro de AWT. Voltando para a raiz, eu tenho aqui a classe, o pacote Javax, e dentro de Javax eu tenho o pacote Swing. Bem, cabe ressaltar, agora que nós já identificamos onde é que estão esses pacotes, da onde eu vou importar essas classes, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Cabe ressaltar que quando começou-se a trabalhar com interface gráfica em Java, um dos primeiros pacotes a ser criado, um conjunto de classes a ser criado, é esse pacote aqui chamado AWT, que é Abstract Window Toolkit. Isso evoluiu e nós criamos, surgiu lá então o pacote Swing, que também é utilizado para a construção de interface gráfica, mas de uma maneira mais flexível. Eu já deixei preparado um ambiente aqui, um bloco de notas, uma tela no modo Shell do Windows e o nosso diagrama de classes. Então essa parte verdinha, eu vou pegar o ActionListener, o ActionEvent, dentro do AWT, Java AWT Event, o FlowLayout dentro do Java AWT, e essas classes aqui, que são objetos, uma janela, um rótulo, uma caixa de texto e um botão, eu vou pegar dentro do Javax Swing. Então vamos à nossa codificação. Vou construir uma classe aqui chamada janela. Nós já utilizamos essa estrutura durante alguns encontros, mas é para ficar bem próximo daquilo que nós vimos durante a aula. Vão acontecer alguns erros, alguns são esperados e é para o nosso aprendizado, e outros são inesperados, mas quem faz ao vivo tem direito de errar, Então vamos lá. Como eu só tenho essa classe por enquanto, eu vou ter que chamar o método estático main, o método principal main, que vai fazer o class loader da nossa aplicação. O método main tem essa assinatura, já é sabido. Pronto. E aqui dentro eu começo a construir então a nossa janela. Existem algumas formas de se construir interface gráficas e janelas. A gente vai utilizar um objeto chamado JFrame. E eu vou chamar aqui a gente vai utilizar uma classe chamada JFrame e a gente vai declarar um objeto chamado Jan1 para desse objeto, que vai ser propriamente dito a nossa janelinha. Seu construtor. Vou salvar esse arquivo. Lembrando, eu já preparei aqui também
um caminho para a gente gravar, para não ficar gravando arquivos em todo lugar. Essa classe aqui se chama janela.java. É esperado que durante a compilação ocorra alguns erros e a gente corrige no decorrer da construção do exercício. Dei um dir, ó. Devo ter gravado no lugar errado, porque eu dei um dir e ele não apareceu aqui ainda. Então vamos dar uma olhada lá, onde é que eu gravei esse arquivo. Lixo 4, e a minha pastinha foi criada em lixo. Então vamos gravar no lugar correto, não? Problema só de localização. Eu gravo sempre na pasta lixo, porque são arquivos que eu posso apagar depois sem me preocupar. Aqui, lixo, agora sim. O arquivo então está aqui e nós vamos compilá-lo. Chamando o compilador. Está meio difícil hoje. Compilou, teve um erro, já era esperado, ele está dizendo que não pode encontrar o símbolo JFrame. Informa aqui novamente, ele fala que a classe é a classe janela, a gente vai corrigir esse erro. Na verdade, como eu mostrei no diagrama para vocês, dá uma olhada aqui, ó, pacote AWT, o pacote Java AWT, né, o Event, o AWT, o Swing. O JFrame eu tenho que fazer uma importação desse pacote. Então vamos lá. Import, equivale àquele include, né? Javax ponto swing.jframe. Aí, vou dar um enter aqui para deixar um pouco mais organizado o código. Estou fazendo a importação, então não devo ter mais aquele erro. Não posso esquecer de salvar toda vez que eu altero o código. Espero não encontrar mais este erro aqui. Agora vamos tentar recompilar. Compilou, agora vamos pedir para que a máquina virtual execute o código janela, né? Lembrando que aqui é o compactador JavaC, aqui é chamar a máquina virtual. Demora um pouquinho, a primeira vez. Perceba que não apareceu nenhuma janela. O fato de você ter criado o objeto não quer dizer que ele vai se tornar visível. Então eu tenho que fazer torná-lo visível. Para isso vou chamar o método setVisible e vou passar para ele true. Então veja bem, eu criei o Jan1 e agora estou tornando ele visível. Vou dar um Ctrl S aqui, equivale ao salvar, né? Agora vamos recompilar o código. Compilou. Bem, agora sim surgiu a janela. Só que ela surgiu numa dimensão muito pequenininha. Eu posso redimensioná-la, tudo mais, mas seria bom que ela já tivesse uma dimensão um pouco maior até para se tornar visível. Quando eu fecho a janela, eu percebo que a aplicação continua aberta. A gente vai ver isso depois, mas quando isso acontecer, você dá um Ctrl C, pronto, ele abandona a aplicação. Bem, então cria a janela, vamos mexer com outra propriedade da janela, que é o Jan1, que é a minha janela, que eu declarei, meu objeto, né? Ponto setSize. Aí entra aquela questão dos métodos setGet, né? O getSet. Vamos passar a altura de 400 e a largura de 200. Vou dar um Ctrl S, gravei, vamos recompilar e agora vamos avaliar o tamanho da janela. Pronto aí. Largura, então os parâmetros aqui são largura e altura. Vamos colocar 400 para a altura. Ctrl C. Então, isso aqui é largura, isso aqui é altura, né? Vamos colocar 300 para a altura. Ctrl S. Bem, então criei minha primeira janela. O que eu preciso fazer agora? Adicionar outros elementos à janela. Vou primeiro criar um rótulo para ela. Existe uma classe JLabel. E eu vou chamar de RT, abreviando rótulo, RTL, abreviando rótulo 1. Porque a gente vai utilizar o rótulo 2, rótulo 3. Então vamos padronizar os nomes. New
JLabel. Bem, agora eu preciso passar um título para esse rótulo. Então eu vou pegar RTL, que é o meu objeto, RTL1.set.text. E vou passar aqui a palavra nome. Vamos criar um formuláriozinho para entrar com o nome de uma pessoa. Vou aproveitar, já que eu estou mexendo com as propriedades, vamos mexer aqui com a propriedade da janela. Jan1.setTitle, passando o título da janela. E o título da janela vai ser My First Window, quer dizer, minha primeira janela. Gravei. Agora perceba que eu fiz o rótulo aqui. Digamos que se eu não errei nada, então deve aparecer o rótulo. Compilei. Esse erro já é esperado, ele está dizendo que não pode encontrar o símbolo. Então o que nós temos que fazer? Fazer a importação. Ctrl C, Ctrl V. E aqui é o JLabel. Vamos dar uma olhadinha naquele diagrama de classes lá que eu fiz. Vamos lembrar que o nosso JFrame faz parte do pacote Swing que está dentro do Javax, assim como o JLabel também. Agora voltamos para a nossa codificação. Bem, agora eu fiz a importação, espero que não dê mais esse erro, mas eu ainda tenho a expectativa que ocorram outros erros, Bem, um erro que você detecta durante a compilação é um erro de parsing, na tentativa de compilar. Agora eu tenho erros, que nem agora, não tive erro de compilação, mas não apareceu aqui também nem o nome e nem o rótulo que eu coloquei. Está faltando alguma coisa, então eu tive um erro aqui de lógica. Este erro é porque, embora eu tenha a janela, eu tenho o rótulo, mas eu não associei a janela com o rótulo. Eu vou fazer isso agora. Jan1, que é a minha janela, .add é um método, e esse método é utilizado para você adicionar objetos à janela. RTL, de rótulo, vou dar um Ctrl S, e agora vamos recompilá-lo e ver se realmente aparece o rótulo na janela. Compilei, agora vamos executá-lo. Tudo bem? Perceba que apareceu aqui o rótulo. A gente não está se preocupando neste momento com a ergonomia, com a estética, simplesmente em adicionar os objetos aqui. Vou fechar, vou dar um Ctrl C e agora a gente volta para o nosso código. Tá, então adicionei um rótulo. Vamos criar um outro objeto então. Vamos criar aqui, segundo a nossa ordem, vamos criar um formulário, vamos colocar um JTextField, que é uma caixinha para entrada de dados. Um JTextField, vou chamar ele de CX, uma caixa 1, e vou inicializar ele. Ao inicializar, eu já posso determinar a largura visível do JTextField. Não é a quantidade de caracteres que cabe dentro do JTextField, e sim o tamanho dele enquanto visível na tela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando CX1 e determinando um tamanho para ele. Logo em seguida, eu tenho que adicioná-lo, assim como eu fiz com o rótulo 1, eu também tenho que adicioná-lo à janela. Perceba que o setVisibleTrue sempre é a última coisa, porque eu altero a estrutura da janela, depois torno tudo visível. Então vamos pegar aqui, o Jan1, que é a minha janela, .add CX1. Ctrl S, gravei. Agora vamos recompilar. Legal, o erro, esqueci de fazer a importação, então vamos importá-lo. Pegar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C para economizar a digitação e vou pegar essa classe aqui, Ctrl C, porque é ela que eu estou importando. Pronto, Ctrl S. Se eu não errei a sintaxe, agora deve dar certo. Tudo bem, agora vamos executar.
ela não está aparecendo, só o nome. Provavelmente, como eu tenho dois objetos, eu posso estar centralizando tudo aqui e um sobrepondo o outro. Então, como é que eu vou fazer para organizar o posicionamento dos objetos na janela? Vou fechar aqui e vou alterar o código lá. Ctrl C para encerrar a aplicação. Existe uma forma de você acertar o layout, a estruturação dos objetos na janela. Então, eu vou pegar a minha janela, eu tenho o método set layout, abre e fecha parênteses, é um método, e a forma que eu vou utilizar para estruturar essa janela é o new flow layout. É o método construtor, e esse método construtor, quando eu não passo parâmetro nenhum para o set layout, quando eu não passo parâmetro nenhum para o flow layout, o que ele vai fazer? Ele vai, flow é com W, tá, gente? Ele vai centralizar todos os objetos. Mas eu já sei que eu vou ter que importar essa classe aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, vou dar 2 enters aqui, vou dar um Ctrl V para economizar a digitação e vou fazer o seguinte, ó, import java.awt.flowlayout. Então eu já sabia que eu ia ter que importar. Perceba que aqui eu estou no pacote AWT e aqui no pacote Swing. Lembrando que o AWT, Abstract Window Toolkit, é um conjunto de ferramentas mais antigo para utilizar na construção de interface gráfica. Uma evolução desse pacote é o pacote Swing, que você tem classes, né, mais flexíveis para trabalhar com isso. Agora sim, então, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Organizando o layout. Vou dar um Ctrl S, que é o posicionamento dos objetos. Agora vamos recompilar o código e agora vamos executar. Aí. Então ele centralizou e levou tudo para cima. Mas veja bem, a caixa de texto e nome. Seria interessante que trocasse aqui aonde que eu mexi para que isso acontecesse dessa forma. Vou fechar aqui a janelinha, Ctrl C, encerrei. Na verdade está aqui no ADD, ó, a ordem que você posiciona as coisas. Então vamos tirar o rótulo, Ctrl X, vou dar um Ctrl V, sempre identando o programa, né? Pronto, aí então aqui organizei a janela. Vou dar um Ctrl S, vamos ver como é que ficou. Recompilei. Agora sim, parece que está melhor, né? Vou fechar a janela. Não posso esquecer de dar um Ctrl C. A gente discute esse modo de fechar a janela na próxima oportunidade. Tá. Então agora o que falta? Falta um botão. Então vamos criar aqui, ó. O botão é um JButton. Existem alguns tipos de botão, a gente vai utilizar o JButton e eu vou chamar ele de PT1. New JButton. Para esse botão, o botão 1, eu vou passar uma palavrinha para identificar ele. Então vou dar um set text e vou colocar clique aqui. Vou dar um Ctrl S, mas eu já estou cometendo um erro. Lembra qual que é? É que eu preciso associar o botão à janela. Então para isso eu vou vir aqui, vou pegar ja1.add, o botão 1, não esquecendo que a ordem que eu coloco aqui é a ordem de aparecimento na janela. Vou dar um Ctrl S, gravei, agora vou recompilar. Dei um CLS para limpar a tela, agora vou recompilar. Compilei, tive um erro, já era esperado, é a importação, e faz parte aqui do pacote Swing. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou apagar aqui e colocar o objeto correto que eu estou importando, que é o JButton. Ctrl S, gravei. Agora sim vamos recompilar. Deu tudo certo. Pronto, o botão apareceu aqui, eu clico no botão e ele não faz nada. A próxima etapa da nossa conversa é como adicionar funcionalidade aos objetos. Nesse caso vai ser o botão. Vou fechar a janelinha e a gente vai tratar dessa funcionalidade. Para eu adicionar funcionalidade, eu posso utilizar algumas interfaces. A interface que eu vou utilizar
eu vou voltar então aqui no nosso gráfico, olha, vai ser a Action Listener. Nós já conversamos sobre interface. Interface, essa linha pontilhada, indica que a classe janela, que é a classe que eu criei, está implementando, ou ela implementa, linha pontilhada, implementa a interface Action Listener. Então, como que eu faço? Eu venho aqui na declaração da classe e já escrevo a palavra reservada implements. Mas nós já conhecemos isso, já é um assunto estudado. E quem que eu vou implementar? A Action Listener. Bem, vou aproveitar que estou na Action Listener, vou voltar aqui, ó, nós vamos precisar da Action Listener da classe Action Event e da interface Action Listener. Eu tenho que importar, ele não vem naturalmente, né? Eles fazem parte do pacote Java AWT Event. Vamos voltar aqui no código, então já vou fazer essa importação. Import.java.awt. A classe Action, a interface Action Listener. Eu estava me esquecendo aqui, ó, de acordo com o gráfico, vamos dar uma olhadinha no gráfico, ó, faltou a palavra event, ó, event. Então vamos voltar aqui e colocar da maneira correta. Event, ponto. Então quer dizer o seguinte, que a classe Action Listener, na verdade é uma interface, está dentro do pacote event, que está dentro de AWT, que está dentro de Java. Para não ter que redigitar tudo isso, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e agora a outra classe que nós precisamos é da Action Event. Vamos voltar lá no gráfico, ó. Action Event. Vou precisar de objetos desse tipo aqui. Pronto, fiz as importações necessárias. Acredito que para esse código aqui eu não preciso de mais nenhuma importação, para essa primeira parte. Agora sim, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu faço uma implementação, eu tenho que implementar todos os métodos de uma interface, no caso da Action Listener. Esse aqui é o meu código main, então eu preciso sair do meu método main para poder implementar o método que existe na Action Listener. O método lá, ele tem a seguinte assinatura, ele é público, não tem retorno, chama-se Action Performance. E ele recebe por parâmetro um objeto do tipo Action Event. E eu vou chamar esse objeto, né, do tipo Action Event de EVT. É o que nós temos nos slides, é o que vocês vão encontrar na bibliografia. Até para lembrar, EVT é uma abreviação de evento. E o que vai acontecer aqui dentro, quando esse método for chamado? Na verdade, é ele que é a ação de um objeto. Então, ele vai descrever a ação. Na primeira ação aqui, então, vai aparecer na tela uma mensagem. A gente vai trocar isso daqui a pouco. Vai aparecer na tela uma mensagem. E a mensagem vai ser você clicou no botão BTU. Essa é a mensagem que vai aparecer. Só para a gente ter certeza que executou isso aqui mesmo. Vou dar um Ctrl S. Bem, então eu criei o método, eu tenho o botão, né? Em tese seria clicar no botão e ele funcionar, né? Mas não é bem assim. Vamos fazer um teste primeiro, depois a gente vê como é que faz para ajustar isso. Import Java AWT Event. Erro, notificação. Aconteceu um erro, vamos ver. Tá. Coloquei um ponto a mais aqui no import. Aqui. Quem faz ao vivo pode errar, né? Vamos ver se tem o mesmo erro repercutiu aqui. Pronto, acredito que a gente tenha solucionado esses problemas. Mas quando acontece o erro, o negócio não é se desesperar. Você tentei compilar, ele falou que lá na janela, na linha 7, houve um erro. Ele mostrou o ponto para mim, né? Na linha 8 também, mostrou o ponto. Eu fui lá e localizei o ponto. Vou apagar a tela, CLS, agora vamos recompilar. Compilou, beleza.
Agora vamos executar o código. Surgiu aqui, o Act Performance está pronto, né? Está aqui. Se eu clicar no botão, deve aparecer uma mensagem aqui. Ah, mas não apareceu. Ah, tá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. É simples também. Acontece que eu tenho a janela, eu tenho vários objetos, entre eles o botão está na janela e ao clicar deveria chamar esse método e fazer essa ação. Acontece que você precisa ligar o botão a esse método aqui. Como que eu faço isso? Lembre-se, deixa sempre o setVisibleTrue e a organização da janela como últimas linhas, tá? Então vou colocar aqui, ó. É o botão que vai disparar uma ação, né? Então eu vou pegar o botão 1, ponto, add, agora é o botão, tá? Add, action, listener. Então, e dessa forma eu vou chamar, né? Esse método aqui vai chamar esse outro método passando um evento para ele. Na verdade, vai passar a origem do evento. Mas aqui eu tenho que passar a origem do evento. Mas qual que é a origem do evento? Primeira coisa, a origem de evento que eu passar aqui tem que estar de acordo com a minha janela. Então eu vou criar um atributo da classe janela. Por que eu vou criar como atributo? Porque eu quero que esse objeto que eu criar aqui seja visível por todos os métodos. Vou criar aqui um atributo do tipo janela, é o mesmo tipo da classe. Vou chamar ele de J e vou dar um new janela. Pronto, criei o J. E o que eu passo aqui é o J. É o J. Confia em mim, tá tudo certo. Nós vamos ter um outro erro, mas esse erro a gente discute a hora que ele ocorrer, tá? Mas não tem nada a ver com a lógica disso daqui. Então, eu passo, o Action Listener chama esse método e ele espera que seja passada a origem do evento, né? E eu estou passando o J. E o que é o J? O J é um tipo de tudo isso daqui. E tudo isso daqui é minha classe janela. Então, eu estou passando a origem, um conjunto de coisas que poderiam disparar um evento. Agora vamos na compilação. Deixa eu salvar. Agora vamos compilar. Ótimo, esse era o erro que eu esperava mesmo. Ó. Nós temos aqui um non-static variable J, não pode ser referenciado, é a partir de um contexto estático. Isso quer dizer o seguinte, olha, o meu método main, ele é estático, e ele está manipulando um J, só que esse J não é estático, ele é dinâmico. Como que eu faço para tornar isso estático também? Vem aqui. Lembrando que estático é sempre para atributo e para método da classe. Nunca para variável de método, né? Sempre para o método, que nem é void, que nem é main, ou para um atributo, que nem é j. Nunca para uma variável dentro da classe. Também são assuntos que nós já conversamos, né? A manutenção do contexto dinâmico e estático. Vou recompilar, aí tudo bem. Agora, quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma mensagem aqui. Aí, você clicou no botão, conforme for clicando vai aparecer. Vou fechar a janela porque já perdeu a graça, né? Vamos falar a verdade. Agora, você fala assim, poxa José, mas eu tenho um botão para manipular a interface gráfica, ou melhor, tem um recurso para manipular a interface gráfica, no entanto, o botão que você colocou está indo aqui para o modo shell ainda, né? Nem precisaria de interface gráfica para isso. Bem, então vamos trabalhar com uma aplicação totalmente aqui dentro da interface gráfica. Ao invés de eu ter essa situação aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha a minha caixa de texto, que é o CX1, e dar um set text para ela. O set text vai passar uma mensagem, então. Quando eu clicar no botão, aquela mensagem, você clicou no BT1. Pronto. Então, quando eu clicar no botão, ele chama o método e executa essa instrução aqui. Veja bem, se um objeto tem o método set, né, no caso, passando um texto,
há de se convir, é lógico que ele também deve ter o método get. Mas isso é só para a gente guardar aqui como informação. A gente pode utilizar daqui a pouco para reforçar aquele conceito de método setGet. São os métodos convencionais. Compilei. O que aconteceu? Não pode encontrar o CX1. Esse também é um erro esperado, tá, gente? Esse é um erro esperado. Olha, eu tenho um método e utilizo a CX1 que foi declarado e instanciado em outro método. Como que eu faço que alguma coisa que foi criada aqui dentro seja enxergado por outro método? Né? Alguma coisa de um método seja enxergado dentro de outro método. Ou eu passo parâmetro, e nesse caso eu não posso, porque o parâmetro esperado é um ActionEvent, e eu não posso mexer na assinatura desse método, porque se mexer na assinatura desse método, ele não vai ser mais o método da interface ActionListener. Então, o jeito correto de se fazer isso neste caso é pegando a minha caixinha e transformando ela também num atributo, não esquecendo que ela deve ser do tipo estático, porque senão o método main não vai conseguir manipular essa caixinha. Bem, se eu levar isso em consideração, então por que eu já não pego a criação da janela, deixo como atributo, então fica, deixa eu apagar aqui. Aqui fica só a manipulação das características da janela. A criação da janela fica com um atributo. Também pego o label, tiro daqui, vou dar um Ctrl X. E ele também. E assim eles vão ficar visíveis, tanto no método main, quanto por qualquer outro método. O rótulo, o text field, também o campo, né? Ctrl X. Não, acho que eu já tinha tirado ele, né? Já tinha tirado ele aqui. Só dar um delete aqui, porque senão eu vou estar declarando ele duas vezes. Uma dentro do método, enquanto variável do método, e o outro quanto atributo. Bem, vamos deixar para a gente ver o que vai acontecer. O JButton, Ctrl X, JTextField e JButton. Pronto. Static. Ctrl S. Pronto. Então, mas não esquecendo que a minha JTextField já tem aqui uma informação. Vamos pegar aqui então, vamos pegar esse CX1 e vou passar para ele um texto. Isso é para a gente avaliar o que pode acontecer. Qual que vai ser o texto? Não vai dar certo. Bem, agora eu vou dar um Ctrl S. Voltando ao objetivo principal, ao clicar aqui, CXD1, você clicou no botão 1. Vamos compilar. Ao clicar, já apareceu não vai dar certo. Por quê? Porque eu criei o campo e já coloquei essa mensagem aqui. Ao clicar, deveria aparecer uma outra coisa. O que deveria aparecer? Isso daqui. Mas você clica e não acontece nada. Porque existe a questão da primariedade. Como eu cliquei no CX1 aqui dentro, ou melhor, como eu declarei ele aqui, e joguei essa mensagem, ele está achando que só existe esse. Ele entra lendo o método main, quando chega aqui ele acha o CX1 e acha que só existe esse. Se não existir aqui, aí sim ele procura esse cara aqui. Mas no caso, como ele clicou aqui dentro, como eu criei aqui dentro, ele imagina que deva ser a variável local, né? Então eu vou deletar daqui, até porque já está com ele aqui, Agora vamos fazer um teste. Ctrl S, gravei. Vamos recompilá-lo, Ctrl C aqui, né, para encerrar. Vamos recompilá-lo e agora sim. Aqui está a mensagem, clico, aí ele trocou a mensagem. Aí é aquele reforço daquela questão que a gente já tem conversado algumas vezes sobre daquilo que é local e daquilo que é global. Cabe ressaltar que
todo objeto global ele vai existir na memória e ocupar espaço de memória sempre que o tempo todo que a sua aplicação estiver sendo executada. Então, deixar visíveis globalmente quando realmente for necessário, porque senão você vai ter um conjunto de objetos que ocupando espaço na memória. Procurar sempre criar as coisas de maneira local. Então vamos ver como é que ficou o nosso formulário. Opa, é aqui mesmo. Está escrito não vai dar certo, ele está errado, nós estamos certos, que quando eu clico aqui, você clicou no botão 1. Vou fechar a aplicação, Ctrl C. Agora vejamos. Uma breve revisão. Precisei de fazer essa importação do AWT, um pacote antigo da tecnologia Java para mexer com interface gráfica e eventos. Precisei do pacote Swing para alguns objetos mais recentes, criados mais recentemente dentro da tecnologia Java. A minha classe janela implementa a interface ActionListener e a minha interface ActionListener tem um método ActionPerform que deve ser implementado. E ele está implementado aqui. Aqui dentro eu defino quais são as ações que devem ser feitas quando você clicar ou quando você acionar um determinado objeto. Mas o que me liga isso daqui ao objeto? Esse método é add ActionListener. Então eu pego o objeto e chamo o método add ActionListener. Esse método vai chamar o ActionPerform. Quando ele chamar, ele passa um outro objeto que é da onde saiu o evento e é passado para esse parâmetro aqui, parâmetro formal ou argumento, e executa aqui a funcionalidade. Bem, então, uma breve revisão, nós vimos que está funcionando. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar que ao invés, deixa eu executar o código lá novamente, ao invés de um botão, eu tivesse 2 botões, ao invés de uma caixinha, eu tivesse duas caixinhas. Então vamos colocar 3 botões, um para valorar, passar valores para a caixinha, um para limpar a caixinha e um para sair da aplicação. E vamos ver como é que isso vai funcionar. Bem, o código já está quase todo pronto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um JLabel, vou deixar separado aqui para a gente ficar com o código mais... E vamos pegar aqui o rótulo 1, Ctrl C, e vamos criar o rótulo 2. Pronto, eu tenho 2 rótulos, eu tenho a caixa de texto 1, nós vamos ter 2, né? A ideia é que nós tenhamos 2. Então essa aqui vai ser a caixa 2. E ambas para um espaço para 20 letras. Botão eu vou precisar de 3. Então vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Lembrando que eu já fiz as importações necessárias. Então aqui tem o botão 2 e aqui o botão 3. A janela continua com a mesma. Lembrando que o meu objeto JFrame, né? A janela eu já tenho, vou usar mesmo. Agora eu crio os objetos, eu preciso adicioná-los, né? Então, acompanhando a ordem, para ficar uma sequência, eu vou ter, coloco o rótulo 1 e à frente a caixinha 1. Coloco o rótulo 2 e à frente a caixinha 2. Aí eu tenho o botão 1, vou dar um Ctrl C. Aí eu tenho o botão 2 e eu tenho o botão 3. Aí aqui eu vou dar um Ctrl S. Agora, esses 3 botões é que vão ser acionados. É eles que vão disparar, então, um evento. Então, eu preciso ter o disparo do evento para o botão 1, mas também para o botão 2, botão 3 e assim sucessivamente. Pronto. Botão 1, 2 e 3. E eles... Opa, 4, não, 3. E eles sempre vão passar a mesma origem, né? O conjunto de objetos que estão dentro da minha janela. Então, a minha classe janela contém toda a aplicação, então ele passa o conjunto da minha aplicação, Ctrl S. Agora veja bem, para cada botão eu tenho que executar uma função diferente. Então como que eu vou fazer? Se eu chamar um botão, automaticamente ele vai, qualquer botão vai executar isso daqui, ó. Vamos salvar e vamos fazer esse teste.
caixa 2, desculpe aqui, cometi um erro aqui, é o rótulo 2 com caixa 2, e ele acusou que não existe um objeto tipo caixa 2. Agora sim vamos compilar novamente. Variável x3, eu acho que eu não salvei, eu só alterei e esqueci de gravar. Aí. Então, tá pequenininho assim, ó. Qualquer um deles que eu clicar, mudou aqui. Vamos fazer novamente. Vou dar um Ctrl C. Vamos executar. Então os botões estão aqui, tá? Ó. O botão clique aqui, este e esse. Só que qualquer um deles que eu clicar, vai mudar essa frase para você clicou no botão 1. Porque é a única ação que eu tenho. O botão, na verdade, é esse daqui, ó. Vamos fazer novamente? Se eu clicar aqui, ó, perceba que vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que estipular, se eu criei alguns botões, é porque eu tenho funcionalidades diferentes. A primeira coisa que eu passei, acabei me esquecendo de mostrar, é que o tamanho dos botões, ó, são pequenininhos. São pequenininhos. Então, vamos deixar com tamanho... Vamos organizar. O rótulo 1, nome, Ctrl C, Ctrl V. O rótulo 2, vamos mexer nas propriedades dos objetos, né? O rótulo 2 vai receber nota. Digamos que fosse um nome e uma nota. Aí a caixa 1, vamos colocar sem nada, colocar espaço em branco, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então vou colocar caixa 1. Deus é bom. E quando que ele é bom? O tempo todo. O tempo todo. Então já vai começar a caixa 1 e caixa 2, né, caixa 1 e caixa 2, com esses valores aqui. Ctrl S. Tá. Quando eu clicar no botão 1, botão 2, botão 3, vai acontecer outra coisa. Mas o que eu quero mesmo? Esses três botões, esses três objetos podem acionar as ações. Então o que nós temos que fazer é o quê? Aqui dentro do Act Perform, descobrir qual botão acionou determinada ação. Então a gente faz o seguinte: eu vou pegar um objeto, ou melhor, vou pegar a minha classe Object. A classe Object, como nós conversamos, é uma classe cujos objetos podem se especializar na maioria dos outros objetos. Então vamos chamar aqui o OBJ é do tipo Object. E o OBJ recebe, está vendo esse EVT aqui? Ó, ele recebeu o conjunto de ação. Então o EVT ponto, deixa eu evidenciar essa linha aqui. O EVT.get é o retorno source. Lembrando que a origem, que os métodos get recuperam alguma coisa. O que ele recupera? Recupera a origem do evento. Bem, uma vez recuperada a origem do evento, o que eu quero? Aí eu pergunto o seguinte. Então aqui o OBJ recuperou a origem do evento. Qual foi o objeto que disparou o evento? Se o OBJ, que é a recuperação, né, que é o objeto que recuperou o evento, foi igual ao método equals para comparar o objeto, né? Se ele for igual a BT1, quer dizer que ele é igual ao botão 1, ele vai fazer o seguinte, ó. A caixa 1, mas já sei. Vou declarar uma string aqui dentro, string frase. Vai ser uma variável auxiliar para fazer troca, tá? Então, frase
recebe do caixa 1, lembra, se tem um método set, tem um método get, o texto que está lá em caixa 1. Aí, a caixa 1 vai receber o que tiver na caixa 2. Então eu peguei o que estava em caixa 1, passei para a frase, armazenei aqui. Agora o que tiver em caixa 2 vai ser passado para a caixa 1. E a caixa 2 vai receber o que está na variável frase. Então eu criei uma variável chamada frase, então, na verdade é um objeto, né, do tipo string. Ela recebe o que está dentro da caixa 1, a caixa 1 recebe o que tem na caixa 2 e a caixa 2 recebe o que tinha na caixa 1. Aí eu não perco o conteúdo. Bem, isso se for o botão 1. Agora eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Nós já conhecemos um pouco de técnica de programação. E se for o botão 2? Se for o botão 2, eu apago tudo isso. Bem, na verdade seria o limpar, né? Então eu vou precisar do set text. Recebe, acompanha comigo aqui que é um caixa 1 passando um texto, nada. A caixa 2 é set, né? Set text passando nada. E eu quero que o cursor volte para a caixa 1. Então, caixa 1 ponto request focus. Ele requer o foco. Aí, então, se for o botão 2, vai acontecer isso daqui. Como que eu selecionei o botão? O que eu fiz mesmo? Peguei quando o add action listener chama o act performance, ele passa todo o J, que é toda a janela, para esse objeto EVT. Aí eu pego o EVT e dou um get source nele, quer dizer, recupera a origem do evento e jogo para o OBJ, que é do tipo object, que pode se especializar em qualquer outro objeto, por assim dizer. Meu obj, eu pergunto se ele é igual ao objeto BT1. Veja bem, BT1 ele pode ser visível aqui, caixa 1, caixa 2 são visíveis aqui, por quê? Porque declarei-os como atributo, né, variáveis globais da classe. Então eles são enxergados aqui. Aí ele pergunta se é igual ao botão 1, se for ele faz isso, botão 2 ele faz isso, e se for igual ao botão 3, não vai fazer nada disso, a opção é que ele saia, né? Então vai dar um ponto exit. System exit. Vai abandonar a aplicação. Lembrando que o System exit eu estou utilizando aqui só por uma questão didática. Não é a melhor forma de você fazer isso. Então já está, digamos que está previamente pronto. Não posso me esquecer que eu tenho que colocar valores que vão aparecer nos botões. Então esse aqui vai se chamar valorar. Qual que é a função do botão? Passar valores para as caixinhas. Né? Vamos chamar de trocar. Aqui, ó, ele vai trocar isso daqui na verdade, né? Então, trocar valores. O segundo faz o que mesmo? O botão 2. O botão 2 vai limpar a caixinha, né? Limpar. E o botão 3 vai sair. Não posso me esquecer de definir os objetos aqui. Pronto. Ctrl S, gravei. Agora vamos executar. Cometi um erro. Frase. Tipos incompatíveis. Já sei. Olha que atribuição direta, hein? Tentando passar de maneira direta de um objeto para o outro. Eles são incompatíveis mesmo, né? O que eu não posso me esquecer são dos métodos convencionais get, set, né? Tanto aqui quanto aqui. O erro foi terrível. Então, o que eu tenho que fazer? Ponto set text para esse sujeito.
caixa 1, setText, aquilo que ele recuperar de caixa 2. E caixa 2, ponto, setText, aquilo que ele recuperar de frase. Né? Excelente erro, né? Excelente erro para nós nos lembrarmos dos métodos convencionais. Vamos lá ver, tomara que dê outro erro. Puxa, infelizmente não deu. Gostaria que tivesse dado para a gente testar isso daí. Então aqui está a minha caixinha. Vamos trocar valores. Então esse aqui vem para baixo e esse para cima. Trocou valores. O tempo todo Deus é bom. Agora vamos limpar. Ó, o cursor veio aqui por causa do request focus. E executar o system exit. Ó, abandonou mesmo. Vamos fazer novamente. Vamos executar novamente isso aqui. Estou chamando novamente. A minha caixinha está aqui. Eu vou diminuir a largura um pouquinho para ficar mais organizado. Então, quando eu clicar em trocar valores, né? Trocar valores é o botão 1. O botão 1 chama o actionister. O actionist chama o echoperformance. E eu pergunto se o objeto disparado é o botão 1. Se for, declaro uma variável chamada frase. Na verdade é um objeto frase, tipo string, frase recebe o conteúdo da caixa 1. A caixa 1, setText, né, passa para ela os valores da caixa 2. Para isso eu usei o getText para recuperar o valor que está em caixa 2. E peguei o caixa 2, dou um setText, passando para ele o valor que está dentro de frase. Aí, trocar valores. Tá vendo? Ó? Vou trocando, ó. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aí se eu ficar aqui o dia inteiro, são frases muito boas, mas vou ficar aqui o dia todo, né? Se eu limpar, o que vai acontecer se eu clicar no limpar? Ele é o botão 2. Então o botão 2, ele vem aqui, chama o ActPerformance, ele recupera o objeto de onde saiu o evento, pergunta se é o botão 1, não, é o botão 2, ele passa nada para a caixinha 1, nada para a caixinha 2, e a caixa 1 faz um request focus recuperando o valor. E se for o botão 3, ele executa o system exit. Saiu, abandonou a aplicação. Pois bem, para a gente dar uma melhorada nesse código, eu gostaria que você, também é uma coisa que nós já temos visto, né? Lembrar o que é o OBJ nesse caso. É um objeto do tipo object. Não, tudo bem. Mas o que ele é tecnicamente? O OBJ é esse cara aqui, ó. Então, por que eu simplesmente não tiro esse sujeito e substituo no lugar do OBJ? E assim eu evito a utilização de um objeto a mais aqui, ocupando espaço na memória do computador, né? Na memória principal, na memória RAM, e, por consequência, também lá nos registradores do processador. Porque um objeto, a gente tem conversado sempre, nada mais é que uma referência à memória. Então, Ctrl S. Agora, ao invés do ABJ, eu tenho direto o meu getSource equals, botão 1, getSource equals, botão 2, getSource equals, botão 3. Ctrl S e vamos fazer um teste. Tenho que recompilar, vamos executar. Vou clicar direto no sair, porque se funcionar para o sair, funciona para os outros. Realmente funciona. Vamos reduzir um pouquinho a largura da caixinha. Está com 300, vamos pôr 200, vamos ver se ele organiza um pouco melhor os itens lá dentro. Recompilei, né? Agora vamos executar. Vou colocar 150, vamos ao extremo, vamos ver o que ele faz aqui. Tá, gente. Acontece o seguinte, eu estou esquecendo de gravar. Por isso que ele não está atualizando as dimensões da caixinha.
Eu acho que é aqui. Vamos pôr 200 e depois 300. Ctrl S. Eu não sei se eu estou gravando, mas é muito bom que aconteça esses erros para a gente aprender junto também. Ixi, ficou muito pequena, né? Vamos pôr 200 então. Por 250. Vou salvar. Ah, ficou muito pequeno. Vamos por 300. Ctrl S. Salvei. Ah, agora ficou bom. Então, para a gente não ter mais dúvida desses valores aqui, ó, vamos criar duas variáveis do tipo inteiro. Uma chamada largura e vai receber 300. E um chamado inteiro também, altura, para que a gente não esqueça qual que é a altura e qual que é a largura, 500. E aqui eu vou passar a largura e aqui eu vou passar a altura. Se não for isso daqui, a gente inverte. Mas eu também nunca guardo de cabeça isso não. Eu salvei? Não me lembro. Salvar. Recompilar. É isso mesmo, né? Vamos só diminuir a altura, trazer para 300. Ctrl S. Ah, daria para trazer até para 250, né? A altura. Ctrl S. Daria para trazer até para 200, hein? Ctrl S. Aí, vamos pedir para sair, trocar valores, limpar, trocar valores, não tem nada aqui, né? Sair. Bem, eu espero que vocês tenham entendido e me coloco à disposição para tirar demais dúvidas. A nossa próxima aula vai tratar de interface gráfica também. A gente vai partir desse exemplo, só que a gente vai trabalhar com menus. Então tá joia, pessoal? Agradeço a disponibilidade de todos aí e um forte abraço.